Fala, galera do oitavo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de álgebra para o oitavo ano, galera. Bom, acompanhe aí comigo a nossa matéria, tá? Vamos continuar aí o capítulo 1 do nosso módulo 1, porque ele é bem grandinho, né, galera? Então, olha só. Vou fechar aqui, ó, a minha webcam, porque vocês sabem que trava bastante o meu notebook, né? E vamos dar início à nossa aula, tá bom, galera? Então, ó, vou apresentar a minha tela aqui. E assim que começar a apresentar a minha tela, a gente começa a falar da nossa matéria, beleza? Então, só aguardar um minutinho, enquanto eu estou colocando para apresentar aqui. Vocês sabem que trava bastante isso, né? É horrível, mas faz parte, galera. Eu não fugi, tá? Eu tô aqui. Vamos lá, só mais um pouquinho. Caraca, hoje tá demorando, hein? E acho que agora vai. Opa, tá aparecendo aqui, galera. Desculpa a demora, faz parte, né? Então está apresentando. Vamos lá, então? Bom, abra um livro aí, ó, lá na página 121, tá? E aí a gente vai falar de raiz quadrada, tá, galera? Nós falamos até agora de potência, né? Finalizamos tudo sobre potência. E agora nós vamos falar de raiz quadrada e vamos aí dar seguimento à nossa matéria, beleza? Então, galera, raiz quadrada. Bom, para começar a falar de raiz quadrada, ele dá um pequeno probleminha aqui pra gente. Um quadrado tem área igual a 36 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado desse quadrado? Pela fórmula da área do quadrado, que a gente já conhece de anos anteriores, a gente sabe que a área é igual a lado elevado ao quadrado. Ou seja, a gente sabe que todos os lados de um quadrado são iguais, e se eu quero determinar a sua área, que é a parte aqui de dentro, né, galera? Ó, eu tenho que fazer esse lado vezes esse lado aqui, né? Ou seja, L ao quadrado. Tudo bem, galera? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter a resposta. E ele fala para a gente que a área é igual a 36 centímetros quadrados. Então, como é que eu determino esse ladinho, professor? Eu tenho que imaginar qual número que vezes o outro vai dar 36. Olha assim, ó. Assim, para responder a pergunta, devemos obter o número L, que é o lado do quadrado, e que, elevado ao quadrado, tenha como resultado o 36. Esse número ele pode ser o 6 ou menos 6, não é verdade, galera? A gente já estudou que 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E o menos 6 elevado ao quadrado, ele também vai dar 36. Por quê? Menos com menos dá mais, e 6 vezes 6, 36. Só que eu tenho que lembrar de uma coisa muito importante. Como esse valor representa uma medida de comprimento, galera, medida de comprimento, eu estou medindo a altura, largura, tá? Eu não posso usar os números negativos. Eu sempre tenho que exigir os números positivos. Então, ó, pois não existe o quê? Medida de comprimento negativa, né? Eu não posso virar para você, a parede do meu quarto tem menos 6 metros de altura. Isso não existe, galera. Portanto, a medida do lado do quadrado é L igual a 6 centímetros. Então, dessa maneira, nós também podemos achar a raiz quadrada de um número, tá? Então, também podemos determinar a medida do lado desse quadrado calculando a raiz quadrada de 36. Porque isso só vale para um quadrado, tá, galera? Porque o quadrado é lado vezes lado. Então, a raiz quadrada de um número é um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, resulta em A. Nesse caso, o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 36, é o número 6, né? Eu tenho 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, não é verdade, galera? Até chegar no 6 vezes o 6. Então, por exemplo,
Se eu quero determinar a raiz quadrada de algum número, ó, vamos pegar aqui como exemplo o que ele passou aqui pra gente, ó. Lembrando sempre, tá, galera, que a raiz quadrada, ó, vou até usar aquele exemplo ali que ele deu. Raiz quadrada, tá, do número 144, tá? Lembrando, professor, por que isso é raiz quadrada? Porque quando não tem nada aqui, ele é o número 2, tá? E esse número 2 aqui, ele vai receber o nome de índice, tudo bem? Ele é chamado de índice. Esse número aqui dentro da raiz, ele é chamado de radicando. Tudo bem, galera? E o número que eu tenho como resposta, tá? Que nesse caso aqui vai ser o 12, eu vou explicar por que o 12. O número que eu tenho como resposta, ele é chamado de raiz quadrada. Olha só que interessante. Então, eu tenho o meu índice, o meu radicando e a minha raiz quadrada, que são os elementos de uma raiz. Tudo bem, galera? Então, olha só. Se eu quero calcular, por exemplo, a raiz quadrada, igual ele fez ali, ó, de 144, como é que eu tenho que fazer? Galera, eu tenho que ir imaginando qual o número que vezes ele mesmo vai dar 144. Ó, 11 vezes o 11 vai dar 144? Não, vai dar 121. O 10 vezes o 10 vai dar 144? Não, vai dar o quê? 100. Então, repara, 12 vezes o 12 vai dar 144? Vai. Então, qual é a raiz quadrada de 144? O 12. Olha que molezinha isso. Então, qual é a raiz quadrada de 144? 12. Por quê? Um número vezes ele mesmo tem que dar 144. Tudo bem, galera? Bem fácil, bem tranquilo isso daí, não é verdade? Então, olha só. Outros exemplos, tá? Que dentro da raiz quadrada, a gente já estudou também, a gente já sabe que existe, por exemplo, os números quadrados perfeitos, né? Então, eu vou colocar todos eles aqui para vocês. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó, o 6, 7, o 8, o 9 e o 10. Esses números quadrados perfeitos aqui, esses daqui, galera, vocês têm que saber de cor. Isso daí tem que estar na massa do sangue de vocês, tá? Por quê? Porque são os mais comuns de caírem em qualquer prova, em qualquer, por exemplo, se vocês forem prestar algum concurso. Isso daí é o que mais cai. Então, por exemplo, 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. 5 elevado ao quadrado, 25. 6 elevado ao quadrado, 36. 7 elevado ao quadrado, 49. 8 elevado ao quadrado, 64. 9 elevado ao quadrado, 81. E 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Tudo bem, galera? Então, repara. Se eu quero a raiz quadrada de 25, é 5. Se eu quero a raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. Então, isso daí é muito simples, é muito fácil. Basta vocês terem esses números aqui em mente. Vocês precisam conhecer o quê? A tabuada. Novamente, a tabuada é muito importante em todo momento, galera. Então, se vocês sabem bem a tabuada, vocês vão dominar isso daí de letra, de cor. Vão fazer rapidinho. Beleza, galera? Então, isso é raiz quadrada. Bom, outra coisa bem interessante, tá? Calculando a raiz quadrada somente de números positivos, pois não existe um número real que, multiplicado por ele mesmo, reside em um número negativo. Então, ó, a raiz quadrada, ela não existe, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês, uma observação bem importante essa daí, tá, galera? Ó, ela não existe, por exemplo, a raiz
quadrada do número menos 13. Isso não existe. Por quê? Porque aqui, ó, é um número negativo. Ó, raiz quadrada de menos o 100. Existe, galera? Não, não existe. Por que não existe? Porque não existe nenhum número que vezes ele mesmo, por exemplo, 10 vezes 10, vai dar 100? Vai. Mas vai dar menos 100? Não. E se eu fizer, por exemplo, menos o 10 vezes o menos 10, vai dar 100, galera? Vai dar 100. Mas vai dar menos 100? Não, porque menos com menos dá mais, tá? Então, não existe raiz quadrada de número negativo, ok? E só para ficar bem interessante aí, ó, o símbolo da raiz, tá? Que é esse daqui, ele originou-se na Alemanha no século XVI, tá? E provavelmente foi influenciado pela letra R, a primeira letra da palavra latina radix, que significa raiz. Que isso, até alemão eu sei falar. No entanto, não se tem registros concretos desse surgimento. Esse símbolo foi usado pela primeira vez no livro de Equóis, tá? No ano de 1525, por Christoph Rudolph. Com o passar do tempo, foi acrescentado o índice à esquerda para denotar as raízes cúbicas, as raízes quartas e assim por diante, tá? Claro, galera, isso daí a gente vai estudar mais para frente, beleza? Bom, então aqui, ó, ao calcular a raiz quadrada de um número na forma de fração, galera, só para a gente finalizar isso daí, ó. Quando a gente calcula a raiz quadrada de números na forma de fração, é muito simples e muito fácil. Vamos pegar aqui como exemplo a raiz de 16 sobre 25. Se eu quero saber essa raiz, galera, basta eu fazer separadamente, ó, a raiz, vamos lá, de 16 e depois a raiz de 25. Eu sei que a raiz de 16 dá quanto? 4, não é verdade? A gente viu isso agora. E a raiz de 25? Dá 5. Então, quanto dá isso daqui? 4 sobre 5. É só isso, professor? É só isso, galera. Tu não precisa fazer mais nada. É só isso daí. Olha que molezinha. Então, basta tirar a raiz do numerador e tirar a raiz do denominador, tá? Bom, o número natural é chamado de quadrado perfeito. Ó, acabei de falar sobre os quadrados perfeitos, quando sua raiz quadrada também é um número natural. Então, eu botei aqui, né? Eu botei no outro quadro os quadrados perfeitos. E aí, galera, agora é só vocês caírem para dentro dos exercícios da página 122, ó. Dá uma pausa aí no vídeo, copia quem ainda não tem o livro. Da página, opa, vamos lá, 123, ó. Então, ó, dá uma pausa aí, copia. Tá vendo? Dá uma pausa aí, copia. Faz esses exercícios aí em casa. E não adianta me enganar, porque quando voltar, eu vou corrigir tudo. Então, ó, número 5, tá vendo aí, ó? Aí já estamos na página 124, tá? Ó, número 6. Dá uma pausa no vídeo, copia aí, ó. Não precisa copiar a pergunta toda, basta copiar só a resposta, tá, galera? A número 7, a número 8, ó. Tá? Já dá o pause, já vai fazendo. 9. Beleza, galera? E aí sim, na nossa próxima aula, a gente vai entrar em um novo assunto, beleza? Deixa eu fechar aqui o meu livro agora, deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Voltar para a tela inicial aqui. Pronto, galera. Então, olha só, mais uma aulinha aí, ó, finalizada com sucesso, galera. Espero que vocês tenham entendido de boa, espero que vocês tenham gostado, tá? Galera, ó, grande beijo, um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, galera. Tchau, tchau.